Mas eu tenho a impressão que o povo brasileiro não está se dando conta do que está acontecendo hoje no Brasil. Desde o início do mês estamos vendo o julgamento, assistindo na televisão, em rede nacional, pela TV Justiça, e depois sendo repercutido pelas grandes redes de televisão, o julgamento do Mensalão. Vários daqueles indiciados já foram condenados, inclusive com penas duras, sim, penas de prisão. Mas o que significa isto, afinal? Vamos fazer uma breve conjuntura disso tudo. Não é um juiz de uma comarca do interior que está fazendo julgamento e condenando, não é o Tribunal de Justiça, não é o Superior Tribunal de Justiça, é o Supremo Tribunal Federal, ou seja, a Corte Máxima do país que está condenando corruptos, ladrões, com provas ou sem provas, não interessa. Eles estão sendo condenados. O que significa isso, então? Isso vai virar jurisprudência. Eu não tenho nenhuma dúvida de que ladrões, corruptos e corruptores devem estar colocando suas barbas de molho agora. O que a gente espera, sinceramente, eu espero, sinceramente, e muita gente que raciocina um pouco, espera, é que haja uma equidade de tratamento por parte da lei, dos juízes do Supremo Tribunal Federal. Eu não gostaria, por exemplo, vamos pegar um exemplo, aqui na Marechal Deodoro é proibido estacionar ali agora no lado esquerdo da via, né? Tem placas lá. Aí tem 50 carros estacionados e aí aparece um agente de trânsito e multa o seu e o meu carro, o resto nenhum. RS 122, 2 pistas, uma que vai e uma que vem. De repente, 45 automóveis vêm transitando contramão. A polícia rodoviária vai lá e ataca. Manda parar o meu carro e o seu, amigo telespectador. E nos multa por rodar contramão. Os demais, todos eles continuam transitando contramão e não acontece nada. É isso que eu estou me referindo. Nós vamos esperar agora para ver se vão ser levados a julgamento no Supremo Tribunal Federal os privatistas, aquela corja de ladrões que privatizaram empresas estatais do Brasil, 100 bilhões de dólares na época, daquela forma que foi até gravada e foi levado gravações ao ar pelas algumas redes de televisão no país, do Banestado, mais de 30 bilhões de dólares, que se esvaíram do país assim. O Cacciola, que foi preso, mas quem lhe deu 1,5 bilhão para salvar, entre aspas, o Banco Marca e o Fonte Sidam? Quem foi? O Chico Lopes está tramitando na Justiça em São Paulo. Acesse lá a Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça. Você vai ver que o Francisco Lopes, presidente do Banco Central do governo Fernando Henrique, foi condenado, mas ele está recorrendo lá na... Peraí. Mas e os chefes do Chico Lopes? O Pedro Malan e o Fernando Henrique, nada assim? Como é que é? Eles não sabiam? O Lula não sabia e eles também não sabiam? Quer dizer, então, a gente espera que não só o meu carro seja multado, porque pode estar transitando estacionado contramão, mas todos tenham sobre si o rigor da lei. A lei é essa, tem que valer para todos. Espera-se que agora, com o julgamento do Mensalão, condene-se quem tem que ser condenado, absolva-se quem tem que ser absolvido, mas depois vai se buscar o resto dos ladrões corruptos, bandidos, que tomaram conta desse país aqui desde 1985. Eu não vou mais para trás porque a gente não tem notícia, mas de 85 para cá, o que deu de bandido, ladrão, corrupto, quadrilheiros nesse país, inacreditável. Será que pegaram alguns para boi de piranha? Vamos esperar que não, que o Supremo Tribunal Federal, que a Justiça, faça realmente justiça para todos. Aliás, vocês assistiram ontem à noite uma matéria da Rede Globo de televisão falando sobre a farmácia popular? Inacreditável. Eles estão roubando dinheiro público usando o dinheiro do governo farmácia popular que deveria ser
para pessoas de baixa renda, carentes, que não têm possibilidade de estar comprando remédios de uso contínuo. Então o governo vende por 10% e complementa o resto. Pois esses bandidos e ladrões, que também têm que ser julgados e condenados e jogados na cadeia, estão roubando o dinheiro da farmácia popular. Meu Deus, ó, é por isso que eu digo, o Estado de Direito tem que ser para todos. Não é só para o cara que recebeu 50 mil, foi lá no caixa receber. Não, não. É os que estão roubando muitos milhões e bilhões nesse país aqui, roubando o dinheiro da saúde. Olha, teve vários casos que a gente ficou assistindo na televisão que estão fazendo. Agora aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também benefício do INSS. Gente, olha, gente considerada gente de bem, envolvida em fraudes, nos benefícios do INSS. Será que toda essa gente vai presa? Não tem cadeia para todo mundo. Teriam que fazer mais ou menos umas 100 mil cadeias de 1000 vagas para botar só os mais ladrões e corruptos desse país. O resto vai continuar solto. Pode acreditar. Ontem, eu pego o jornal Zero Hora, dominical, e eu li uma obra-prima da cara de pau. Até que ponto pode uma pessoa chegar a ser cara de pau e cara dura? Esse artigo do senhor Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil, foi publicado em vários jornais do país inteiro, dos jornalões do Brasil inteiro. Eu não vou ler porque mas que é uma obra-prima da cara de pau, podem crer. Ele, que foi presidente por 8 anos, está cobrando aquilo que ele deveria ter feito, está cobrando de outros presidentes que não fazem e não fizeram. Eu posso cobrar, o senhor pode cobrar de quem quer que seja realize. Mas ele, que já foi presidente e tinha maioria no Congresso, ele está cobrando aqui, por meio de compra de votos no Congresso? Que Fernando Henrique, que comprou votos no Congresso Nacional para a emenda da reeleição? Eu acho estranho isso. E eu não estou dizendo isso porque... Não, isso foi noticiado pela grande imprensa. 200 mil reais foi a compra de votos que aconteceu lá e que foi divulgado isso amplamente. E ele vem escrever uma coluna desse naipe. É para vocês verem por que eu digo que é tudo farinha do mesmo saco. Não tem nenhum partido que tenha virgem. Não há virgem na zona política brasileira. Então não venham criticar o PT sem criticar o PSDB, o PP, o PPP, o Popopó, é tudo farinha do mesmo saco. Todos eles têm corruptos, ladrões e bandidos no seu seio. Podem acreditar. Não é só um, não. Aliás, por que nós temos esse tipo de coisa nesse país? Eu vou responder para vocês. Eu estive procurando, lendo, estudando, tentando entender. Conclusão que eu cheguei. Nós é que somos os culpados, nós, povo. Sabe por quê? Em 1988, quando nós elegemos, convocado lá pelo ex-presidente Ribamar da Costa Sarney, que foi presidente biônico, ele não poderia jamais, em Estado de Direito de uma nação, ser presidente, porque não havia um presidente, como é que o vice assume? É aquilo que só acontece no Brasil. Pois ele convocou uma Assembleia Nacional Constituinte. E essa Assembleia depois permaneceu como deputados e senadores. Eles fizeram uma Constituição ao seu belo prazer, a seu jeito, na sua cara, exatamente, todos eles. Fizeram uma Constituição, dando-se, eles, parlamentares, privilégios que só no Brasil tem. Eles, os parlamentares que fizeram a Constituição. E nós permitimos que isso acontecesse. Ninguém se insurgiu, ninguém disse nada. Apareceu um deles lá dizendo, essa aqui é a Constituição Cidadã. Não, aquela não era a Constituição Cidadã. Aquela era uma Constituição dos parlamentares brasileiros. Nada mais além disso. Quer vir aqui contestar o que eu estou dizendo? Venha, o espaço está aberto, amigo telespectador. Pode ter certeza. Eu abro mão desse espaço para que você conteste isso que eu estou dizendo, se não tiver fundo de verdade, obviamente. Eu escrevi uma coluna sábado no semanário falando sobre o trânsito de Bento.
É impressionante o que tem de motorista que não tem a menor noção de regras basilares de trânsito. Não sabem se posicionar em esquinas, não sabem se posicionar no trânsito. Tem alguns exemplos que eu até escrevi. Rua Olavo Bilac, quase esquina com o Dr. Casagrande, lá em cima na Galeria Fontanari. Quem vem da Olavo Bilac para sair da cidade tem o fluxo livre para entrar à esquerda. Mas tem alguns que querem chegar na outra pista à direita. Então eles trancam todo o trânsito. Porque eles querem entrar para o lado de lá direto. Por Cristo, segue. Deixa quem tem que seguir à esquerda, seguir, e fica esperando, andando devagar, esperando tua vez para acessar a direita depois. É assim que funcionam as regras de trânsito. Elementar. Se for aqui numa esquina da Saldanha Marinho, por exemplo, Mário Mônaco, Saldanha Marinho, se você for continuar reto, fique para a pista da direita, meu amigo. Se vai entrar à esquerda, fique à esquerda. Não atravesse, eu vejo isso diariamente. Quer dizer, mas por que isso acontece? Por que estacionam aqui na Marechal Deodoro, mesmo que seja proibido? Eu vou responder. Porque a impunidade graça solta em Bento. Cada um faz o que quer. Aqui em Bento é o tô na minha, a única regra de trânsito que vale. Sinalizar manobras, que vai parar, que vai entrar à direita ou à esquerda ou estacionar, isso é secundário. Ele está na dele. Esse é o lema de grande parte dos motoristas daqui. Bom, não vamos falar de pedestres que não dão bola para a sinaleira deles, não dão bola para a faixa de segurança, eles atravessam de bem entendem, falando no celular, atravessam indolentemente, né? Sem contar isso. Vamos resolver esse problema? Impossível. A menos que nós colocamos 150 azuizinhos trabalhando forte, com 5 talões de multa cada um e a obrigação de levá-los preenchidos no final da tarde. Eu tenho certeza que não vai ser por falta de motivo que eles vão preencher 5 talões de multa cada um. Porque aqui em Bento, o tô na minha é a única regra que existe no Código de Trânsito Bento Gonçalves em vigor. Há muito tempo, diga-se de passagem. O prefeito Roberto Lunelli tem a sua vez hoje como candidato lá no SIC para expor suas ideias. Já foram lá o Guilherme Pazin, já foi o Adroaldo Dalmas, agora é a vez do prefeito Roberto Lunelli como candidato ir lá expor os seus programas de governo. Lá no Centro de Indústria, 18h30, interessados em saber os planos e projetos dos candidatos, tem que comparecer, né? Tem que ir lá e ouvir o que eles têm para dizer. Futebol. Ontem teve um jogo de futebol no Beira-Rio, que era para ser um jogo de futebol, mas foi o ataque contra a defesa. Ou seja, ataque contra ninguém, porque a defesa do Flamengo não existe. Eu até brinquei ontem com alguns no Twitter, né, dizendo que o Flamengo de São Valentim ia receber a defesa do Flamengo em troca de 18 garrafões de vinho, aquele que fazia sagu. Mas, depois, pensando melhor, o Flamengo mudou de ideia e disse que só se fosse de graça e com salários pagos, porque a zaga do Flamengo de São Valentim era melhor que a defesa do Flamengo do Rio de Janeiro. Vou dizer uma coisa para vocês, Colorado, não se iludam com o resultado de ontem, hein? Não se iludam. O campeonato é bem mais difícil. A defesa do Atlético Goianiense, que o Grêmio vai ter que enfrentar quarta-feira, é muito melhor. A defesa do Coritiba, do Náutico, do Palmeiras, é muito melhor que as do Flamengo, que apareceu ontem aí. Então, os 4-1 ali, bom, os 2 gols do Forlan, ele se assustou de tamanha facilidade com que entregaram os gols para eles. Impressionante isso. Mas, enfim, o Internacional ganhou, está na disputa do título, com certeza, sempre teve, né? E o Grêmio empatou com o Palmeiras em São Paulo. Aqui é mais o Kleber foi expulso, claro, merecidamente. Reclamou uma vez, levou cartão e fez uma falta digna de cartão mais uma vez. Só que deveria ser assim para todos os clubes. Todos deveriam ter a mesma regra aplicada. O Henrique do Palmeiras reclamou o tempo todo e só lá no fim do jogo que foi receber um cartão amarelo. Mas enfim, o Grêmio empatou, está ali na briga para fugir do rebaixamento, né? Como dizem os colorados, e eu acho que mais um pouquinho o Grêmio consegue. Faltam uns 5, 6 pontos e o Grêmio foge do rebaixamento, né? Quem sabe quarta-feira vencendo, já vai para 44 pontos, já fica perto ali, faltando mais uns 3, e o Grêmio se livra do rebaixamento. E fica acompanhando, então, os que vão disputar o título e a vaga na Libertadores. É isso aí.
Daqui a pouquinho, aqui na TV Cidade, Esporte na TV com o Buda. Eu volto amanhã. Opinião com Antônio Frisso. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br